É verdade que a Bíblia tem livros sobre poesia e prosa? Como pode ela, sendo um livro sagrado, ter conteúdo tão diferente, tão distinto? E outro detalhe, é possível extrair lições bíblicas desses conteúdos também diferentes? Meus irmãos, é sobre isso e muito mais que estudaremos na aula de hoje. Eu sou Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor aqui em Araguaína, Tocantins, e você é bem-vindo ao nosso canal. Estamos hoje aqui para mais um vídeo do projeto Apoio à EBD, esse projeto voluntário que visa ajudar todos os irmãos que atuam na Escola Bíblica Dominical, principalmente aqueles que vão ministrar a aula. Nós sabemos que aqui no nosso canal temos um conteúdo diferenciado. Abordamos a parte teológica, né, que é o conteúdo aí escrito da lição e sempre trazemos explicações sobre isso, mas acrescentamos algo a mais, né? Aqui nós temos o desafio da igreja, que é a forma que temos de praticar o conteúdo que está sendo estudado, e temos também algumas questões, perguntas que levantamos durante o estudo, claro, sempre na tentativa de aproximar o conteúdo estudado à nossa prática, ao nosso dia a dia, ao nosso viver cristão. Geralmente eu peço aqui no início, se você ainda não é inscrito, é a sua primeira vez por aqui, por favor, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, clica no sininho para ser avisado e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Viu aí que aqui tem um certo ritual aqui no YouTube? Pois é, faz parte aqui da plataforma, tá? Principalmente quando você clica no gostei, você está dizendo para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e a plataforma vai lhe informar. E quando você compartilha, você está dizendo para mim, que também está gostando, e dizendo para outros irmãos que existe esse conteúdo aqui na internet, que é um conteúdo bom, que quer ajudar os irmãos que estão atuantes aí na Escola Bíblica Dominical. E como nós sabemos, estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2022 sobre a supremacia das Escrituras, né? É um conteúdo aí que inicia o nosso trimestre, inicia também um novo currículo da Escola Bíblica Dominical. E está sendo um trimestre muito bom, muito abençoado, com muito aprendizado sobre a Bíblia, né? Que é o nosso principal livro de regra, de fé e prática. Não é? A nossa vida, o nosso viver cristão, a nossa espiritualidade tem que passar pelas Escrituras. E a ideia aí é a gente estudar sobre esse livro abençoado. E estamos estudando, né? Já chegamos hoje aqui na lição de número 9. E na lição de hoje, meus irmãos, estudaremos sobre o tema As histórias e a poesia fala ao coração. A ideia é conhecermos hoje os livros históricos da Bíblia, os livros poéticos, e conhecer também que mensagem deles podemos tirar, né? O que nós podemos extrair desses livros, do seu conteúdo para o nosso viver cristão. A lição está estruturada em 3 tópicos, cada tópico em 3 subtópicos, e esse é o caminho que nós iremos percorrer no estudo de hoje, para, no final desta aula, entender todo o conteúdo apresentado. Eu sempre digo que é de grande importância conhecermos essa estrutura, a distribuição da lição, para adequar melhor o conteúdo ao tempo programado para a aula. E assim, meus irmãos, já vamos começar pela introdução. É aqui, claro, né, que temos os primeiros textos, as primeiras postagens, as primeiras falas do autor, que nos dão aí o rumo de como será o estudo de hoje, né? A introdução é esse primeiro contato, né, com a explicação do que será estudado na aula. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se de literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. Hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros,
cuja mensagem fortalece os nossos corações. O autor inicia a nossa introdução falando sobre os gêneros literários da Bíblia, e isso é muito importante ser falado e também ser entendido, tá? Porque a Bíblia é uma coletânea de livros e os seus livros pertencem a vários gêneros literários, a vários estilos literários. E para termos uma boa interpretação bíblica e uma boa aplicação também na nossa vida, uma aplicação correta, precisamos estudar cada conteúdo dentro do seu gênero literário. Hoje, conheceremos mais dois gêneros literários da Bíblia, né? Os livros históricos e também os livros poéticos. O autor fala também que os livros históricos utilizam-se da modalidade da narrativa, né? O que é a narrativa? Contar fatos, contar ocorridos. Isso está presente na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos. Ele não vai ser comentado na aula de hoje, mas ele também faz parte das narrativas, né? Contagem de fatos e ocorridos. As narrativas, elas são usadas também em outros livros da Bíblia, tá? Nós temos também parte de história nos livros, nós temos na lei, por exemplo, né? Na Torá, no Pentateuco, que estudamos na lição passada. Temos também nos livros proféticos também, tá? Mas o forte mesmo da narrativa são os livros históricos. Já os livros poéticos, né? Eles utilizam de um recurso chamado lírica, né? São os textos líricos, que com o seu estilo próprio, com o seu modelo próprio, desperta o sentimento, desperta a nossa emoção e fala direto ao nosso coração. Nós temos a prosa, nós temos a poesia, que são modalidades de texto, né? Modalidades, gêneros literários. E tudo isso está na Bíblia e é o que nós iremos conhecer hoje. E assim, meus irmãos, será fechado, completado o estudo de hoje, né? Estudando sobre a história bíblica, sobre a poesia na Bíblia, né? Sobre os livros de sabedoria, e estudaremos também como que nós podemos aprender algo, tirar algo para a nossa vida, né? A mensagem que esses livros têm para um viver que realmente agrada ao Senhor. E assim, meus irmãos, já estamos aqui no primeiro tópico. A ideia desse tópico é nós conhecermos as histórias do Antigo Testamento. Mas, além disso, conhecer quais são os livros históricos, né? Como que eles se dividem e o que eles relatam. Os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 a.C. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos mostram que Deus controla o curso da história. Os livros históricos, como o próprio título diz, conta história, não é? E qual é essa história? Nós temos várias histórias na Bíblia, mas os livros que são considerados históricos, eles contam uma história que durou aproximadamente 1000 anos. Conta a história desde Josué, que foi o homem usado por Deus para conquistar a terra prometida, né? E a história vai indo até chegar ali no período de Esdras e Neemias, já após o cativeiro babilônico, aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Então, os livros históricos são 12, incluem todo esse roteiro aí, né? Nós temos Josué, nós temos Juízes, nós temos Samuel, nós temos Reis, não é? Que foram escritos ali antes do cativeiro babilônico. E nós temos Crônicas, Esdras, Neemias, que já foram escritos depois do cativeiro babilônico. O autor fala aí que nesse período a nação de Israel experimentou, não é, a proteção divina, mas também o juízo divino. Nós iremos ver
principalmente aí nos livros de Juízes e também nos livros que contam as histórias dos reis, por que que isso aconteceu. Mas uma coisa muito importante que nós aprenderemos também estudando esses livros é que Deus está no controle de tudo e principalmente no curso da história da humanidade. A história dos juízes. Os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos de atuação dos 12 líderes. Nessa época, não havia rei em Israel e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Mediante o arrependimento do povo, Deus levantou libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. Qual é a história dos juízes, né? A história dos juízes é um período de 400 anos em que o povo viveu governado por alguns líderes que foram levantados por Deus. Nessa época havia um ciclo, um ciclo vicioso em Israel. O povo pecava, desobedecia a Deus. Deus, cumprindo a sua palavra, permitia que nações inimigas oprimissem o povo. Aí o povo se arrependia, clamava a Deus. Deus levantava um libertador, libertava e a terra se acalmava. Ficava sem guerra, ficava sem perseguição. Se acalmando, voltavam a pecar de novo, principalmente no pecado de idolatria. Aí voltava a ser oprimido de novo e tudo seguia essa sequência. Em um período de 400 anos, foram 12 juízes que Deus levantou, incluindo homens e mulheres, Dentre eles nós podemos destacar Jefté, Débora, Sansão, e vários outros que Deus levantou. Essa é a história dos juízes. O período dos juízes, meus irmãos, foi um período de avivamento espiritual, mas também de declínio espiritual. O propósito de Deus original era isso mesmo, É que eles fossem governados por pessoas que Deus indicasse, por pessoas que Deus levantasse. Na verdade, se o povo tivesse realmente obedecido à lei que eles tinham, nem precisava de um líder, nem precisava de juízes. Pelos escritos que ele já tinha e pelo que Deus havia estabelecido, principalmente os sacerdotes, para cuidar da espiritualidade do povo, dava para dar tudo certo. Só que aí o povo pecava, então cumpria-se a palavra de Deus, quando Deus disse que se ele desobedecesse, ele seria oprimido pelas nações vizinhas. Aí Deus libertava eles através de um libertador. E o autor fala aí que isso mostra a fidelidade de Deus e a sua misericórdia. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus fiel. Ele cumpre o que fala, ele cumpre o que promete. Mas também é um Deus de misericórdia. Se nos arrependermos, clamarmos a ele, ele entra com providência a favor do seu povo. As histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel, porém Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte o reino se dividiu. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios e em 586 Judá caiu diante da Babilônia. Em 539 a.C., Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. A história dos reis são os livros bíblicos que contam o período em que Israel foi governado por reis. Nós sabemos que o último juiz foi Samuel. E durante o juizado, o governo ali de Samuel, Israel exigiu, pediu que eles queriam ter um rei. Nós conhecemos a história que Deus usou Samuel para ungir Saul, o primeiro rei de Israel.
E a partir dali, Israel sai de um governo teocrático, né, da teocracia, e entra na monarquia. E na monarquia foi diferente. Ocorreram vários episódios esquisitos, vários episódios errados, que mostrou que realmente, né, essa mudança de governo não foi aprovada por Deus, não foi do gosto de Deus. Inclusive, Deus chegou a dizer que eles não estavam rejeitando Samuel, mas o próprio Deus. E assim, esse período de reinado durou aproximadamente uns 500 anos. Não é? E como prova do que o que Deus fala, ele cumpre, né? Os dois reinos passaram por um tipo de punição. Então, o reinado do norte ele foi levado cativo pelo Império Assírio, e o reinado do sul, Judá, né, foi levado cativo pelo Império Babilônico. O reinado do norte nunca voltou, né? Nunca houve um retorno oficial das tribos do reinado do norte. Com o tempo, voltaram aos poucos, não é? Já um período bem longo, bem distante. Já o reinado do sul, de Judá, nós sabemos que o seu cativeiro durou aproximadamente 70 anos, né? Porque foram 3 levadas. Mas o certo é que em torno de 539 a.C., já no domínio do Império Persa, né, o povo de Israel tem a sua liberdade, o povo de Judá, né, a sua liberdade constituída, eles são permitidos voltar para o seu território. E a partir daquele período ali, não houve mais rei, não houve mais reino, né? Israel, Judá ali, né, conhecido, o povo agora são conhecidos como judeus, passaram a ter um governo ali sempre dominado por outros impérios. O autor fala aí que todas essas narrativas mostra o controle de Deus, né? Mostra a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, não é? E que nada pode frustrar os seus propósitos. O desafio da igreja dos nossos dias, meus irmãos, baseada nesse tópico, é desprezo aos registros históricos. Sim, a Bíblia é uma só, mas ela contém vários registros e nós temos algumas pessoas que desprezam a parte histórica da Bíblia, não é? Tem gente, por exemplo, que nem lê e nem gosta que quando o Antigo Testamento, por exemplo, é abordado na escola bíblica dominical. Isso se dá devido a uma dificuldade pedagógica que muita gente tem. O que é essa dificuldade? É a dificuldade que as pessoas têm de ler um conteúdo histórico, um conteúdo poético, por exemplo, e extrair uma lição para a sua vida. Tem gente que não gosta do Antigo Testamento por causa disso, porque tem dificuldade de interpretar e aplicar isso na sua vida. É a dificuldade pedagógica. A pessoa não consegue aprender com um conteúdo de narrativa histórica, por exemplo. Um outro fator é o entendimento que muita gente tem errado do uso da Bíblia, né? Alguns alegam que pelo fato de estarmos na Nova Aliança e sermos cristãos, só precisamos do Novo Testamento. Ainda tem mais um detalhe aí desse entendimento errado. Tem uns que só gostam de texto bíblico de proteção, outros só gostam de texto bíblico de fogo, texto que mostra o poder de Deus, e esquece que tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Texto de narrativa, texto poético, texto histórico, tudo se complementa e são inspirados por Deus. A solução para esse desafio é entender que todos os escritos da Bíblia são inspirados por Deus e de todos é possível tirarmos lições para um viver que realmente agrada ao Senhor. Vamos meditar agora na primeira questão baseada no tema de hoje. Como extrair lições espirituais de textos históricos e poéticos? Bom, irmãos, alguém pode apresentar essa dúvida, não é? Uma vez que a Bíblia é um livro considerado santo, mas também é um livro material, contém esse conteúdo aí um pouco diferente, e alguém pode apresentar alguma dificuldade de como extrair lições dessas narrativas diferentes. A primeira dica é você entender o propósito da escrita, né? O propósito do autor. Por que aquela narrativa, por que aquele texto foi escrito, né? Para isso, precisamos também nos preocupar com o contexto da época, contexto histórico, não é?
também o gênero literário que aquele texto faz parte, para que assim possamos chegar a uma interpretação bíblica boa e sadia, e assim termos uma boa aplicação na nossa vida. Precisamos conhecer o propósito de cada livro e o propósito do autor na sua escrita. A segunda dica é você entender qual o propósito bíblico, por que aquele livro está na Bíblia, por que ele compõe a Bíblia. Meus irmãos, os livros estão na Bíblia não é por acaso não, eles têm os seus propósitos. Há um texto escrito, mas há também ali um propósito espiritual, um valor espiritual. E precisamos perceber nisso, não é? Porque todos os livros da Bíblia apontam para Jesus. Então, para extrairmos lições espirituais de textos históricos, precisamos seguir alguns métodos. Eu citei aqui dois, tá? Que vai nos ajudar a extrair lições e ter uma aplicabilidade bíblica correta na nossa vida e assim desenvolvermos uma espiritualidade que agrade ao Senhor. Como recurso pedagógico, mostre para os irmãos exemplos de um livro ou alguns livros históricos e, de preferência, faça aí alguma aplicação espiritual desse livro ou da sua principal história. Isso vai ajudar os irmãos a entender a importância desses livros e perceber também que sim, é possível extrairmos grandes lições e princípios bíblicos das narrativas históricas da Bíblia. E assim, meus irmãos, podemos concluir esse tópico no que nós estudamos hoje. Estudamos sobre os livros históricos, aprendemos um pouco hoje sobre a história dos juízes e também a história dos reis, mas em tudo conseguimos resumir que de todos esses episódios, todas essas histórias, podemos ver o agir e a soberania de Deus na história do mundo. Meus irmãos, nós iremos estudar agora o segundo tópico da lição. E a ideia desse tópico é conhecermos os livros poéticos e também os livros considerados de sabedoria do Antigo Testamento. Os livros sapienciais poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São esses Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros, em sua maioria, em forma de poesia. A prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana e refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. A ideia desse subtópico é conhecermos essas duas categorias, né? Os livros poéticos e os livros sapienciais. Os livros poéticos são assim conhecidos porque faz uso do recurso da poesia na sua escrita, não é? E os livros sapienciais são assim conhecidos porque esses livros transmitem conhecimento, sabedoria elevada, né? São livros que, se você ler um versículo, você já consegue extrair lições para uma vida inteira. O autor apresenta aí o que é prosa e poesia. Um texto em prosa é um texto que faz parte de um recurso literário que utiliza expressões de como nós falamos no dia a dia. É um texto bem fácil de ler, não é muito diferente dos outros não, tá? É um texto como nós falamos. Já a poesia é um tipo de texto em forma de versos, não é? É a mesma história, é a mesma coisa contada, porém de uma forma diferente, mais romantizada, não é? A ideia é despertar sentimentos mesmo. E o autor finaliza aí dizendo que o uso desse recurso literário é para tentar aproximar ainda mais a verdade de Deus, a verdade divina, à experiência humana. Ou seja, pegar algo que é do saber de Deus, que ele compartilhou com os autores da Bíblia, inspirou os autores a trazer essa sabedoria divina para a aplicação, né? Numa aplicabilidade à nossa vida cristã, ao nosso dia a dia. Esse é o propósito.
Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase "é tudo vaidade", indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou da ciência, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Nesse subtópico, nós temos aqui abordagem sobre 3 livros que pertencem a essas categorias que estamos estudando. 3 livros aqui sapienciais, não é? Que transmitem conhecimento. O primeiro aqui é Eclesiastes, não é? O livro de Eclesiastes, ele tenta mostrar, convencer o seu leitor que a vida do ser humano é frágil, é efêmera. A ideia desse livro é mostrar que a nossa vida é passageira, tem muita coisa na nossa vida que realmente não tem muita importância e nós nos apegamos a ela, não é? Por isso que ele diz que tudo é vaidade. Mas ele conclui esse livro dizendo que o que importa para o homem é temer a Deus, não é? O temor a Deus é o fechamento do pacote da existência de todos nós. O outro livro é Provérbios. O que são provérbios? São ditados, são frases prontas, são frases de efeitos, não é? E é um dos livros da Bíblia que mais conseguimos extrair lições, tanto para um viver em sociedade, como também para um viver que agrada ao Senhor. O autor fala aí, a principal abordagem do livro de Provérbios é que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O propósito de Provérbios, meus irmãos, é despertar em nós uma vida sábia, né? E uma vida sábia, mediante o livro de Provérbios, geralmente é baseado em 2 situações: honrar e obedecer o pai e a mãe, e assim também temer a Deus. Obedecendo a Deus, é possível sim ter uma vida justa e agradável a Ele. E por último, o autor apresenta aí sobre o livro de Jó. Quase todos os crentes conhecem essa história, né? O livro de Jó mostra que o justo pode sofrer, né? O livro de Jó mostra que é possível um justo passar por um aperto, tá? Por um sofrimento. Mas mostra também que a confiança no Senhor produz bons resultados. Jó sofreu, passou ali a situação que nós conhecemos, mas no final ele teve tudo restaurado, tudo restituído. E ele ainda apresentou um bônus, né, que ele considera como principal bônus. Ele diz que antes daquela provação, daquele sofrimento, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas após tudo que ele passou, agora ele conhece Deus face a face. Salmos e Cantares de Salomão. Salmo em hebraico significa louvor, e a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. É também um livro de instrução de como servir ao Senhor, e ainda fala profeticamente acerca do Messias. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nesse subtópico, meus irmãos, nós conhecemos aqui os livros considerados poéticos, né? Salmos e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, como alguns costumam chamar. O livro de Salmos é uma coletânea de louvores, tá? Na nossa linguagem aqui, é como se fosse a harpa cristã, ou cantor cristão, né? Dos judeus. Os salmos, o propósito dos salmos é nos conduzir a uma vida ou um momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Os salmos são lindas músicas, vários textos poéticos
mostrando essa adoração, também a soberania de Deus. Mas Salmos não para só por aí. Ele tem também promessas messiânicas acerca da vinda de Jesus. Já o livro Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, é o livro romântico da Bíblia, tá? E é um dos livros que tem muita polêmica envolvida na sua interpretação, porque alguns só querem tratá-lo como um livro espiritual. Mas a verdade é que o conteúdo de Cantares mostra ali como tem que ser o relacionamento conjugal, amoroso e até íntimo entre um casal, entre o homem e uma mulher, não é? Então a primeira interpretação é essa mesmo, é literal, tá? Ali era um Salomão, não é? E a sua esposa olhando um para o outro e se declarando um para o outro, como o autor mostra aí a principal frase, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas há também uma aplicação espiritual aí, tá? A narrativa, o texto, a poesia de Cantares mostra também de forma simbólica o relacionamento aí entre a igreja, que é a noiva, que é a esposa de Jesus, que é o marido, não é? Que nós esperamos, né, no final dos tempos, haverá as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento entre a igreja e Jesus. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseado nesse tópico, é o uso errado dos livros poéticos. Sim, meus irmãos, tem gente que olha para esses livros que nós acabamos de estudar e não consegue tirar uma interpretação correta, uma aplicação correta, e assim chega a produzir até heresias baseadas nesses livros. Os principais erros sobre esses livros são os seguintes. Alguns pegam o livro de Salmo e pegam o Salmo 91, por exemplo, e passa a tratá-lo como uma espécie de amuleto, né? Como uma espécie de proteção na casa. E fica ali o tempo todo a Bíblia aberta no Salmo 91, como se aquele salmo ali fosse proteger a sua casa. Tem gente também que erra no livro de Provérbios, né? Pega um provérbio ali da Bíblia, provérbio como se fosse um ditado, né? E tenta criar uma doutrina baseada em provérbios. Isso aí também é um erro de interpretação e aplicação bíblica. E sobre o livro de Cantares, por exemplo, né? Alguns pegam os seus textos ali e só quer fazer uma aplicação espiritual. Não quer aceitar que ali é um livro romântico, né? Entre um homem e uma mulher. O tempo aqui não dá para apontar todos os erros de entendimento errado dos livros poéticos. Vamos ficando por aqui. E como evitar esse tipo de problema? Primeiramente, entenda cada categoria, cada gênero literário que o livro pertence. Para termos uma aplicação correta da Bíblia, uma interpretação correta, precisamos tratar cada texto dentro da sua categoria. Depois, utilize métodos confiáveis de interpretação bíblica, como já estudamos nesse trimestre, né? Sobre a hermenêutica, sobre a exegese. Você pode também buscar materiais que lhe ajudam a entender o texto que está escrito. Dicionários, comentários bíblicos, conhecer um pouco também sobre os originais. Nós temos bíblias que trazem no seu rodapé explicações sobre isso. Como recurso pedagógico, mostre partes ou o conteúdo inteiro dos livros poéticos. Pega aí um provérbio, pega aí um texto de Eclesiastes, pega aí um texto de Salmo e tente fazer aí uma aplicação bem rápida aí, como esse texto é aplicado na nossa vida cristã, tá? Fazendo assim, você vai direcionar os irmãos e convencê-los que sim, é possível extrairmos lições bíblicas, princípios bíblicos também desses textos em forma de prosa e em forma de poesia. Assim, meus irmãos, podemos concluir esse tópico. Nós estudamos nesse tópico sobre os livros considerados sapienciais e poéticos. E estudamos quais são esses livros, quais são os seus conteúdos, né? O que cada um tenta trazer, qual o seu propósito. E estudamos também que todo esse material visa nos dar sabedoria para um viver que realmente agrada ao Senhor. Meus irmãos, nós já chegamos no terceiro e último tópico da lição de hoje. A ideia aqui é a gente conhecer
que mensagens esses livros, né? O conteúdo desses livros, livros sapienciais, livros poéticos, livros históricos, que mensagem eles produzem ao nosso coração e assim também à nossa vida cristã. Uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Deus conduziu Josué na travessia do Jordão, favorecendo acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu o meio de escape, evitando assim a extinção da nação. Ele resgatou da Babilônia o remanescente, conforme a promessa feita a Davi, conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Aqui o autor faz uso dos textos narrativos, dos textos históricos, para falar e mostrar que esses textos trazem uma mensagem de soberania de Deus, O autor conta aí o episódio de que Deus guiou Josué para tomar a terra prometida, juntamente com a nação de Israel. Os irmãos conhecem a história. O autor fala também aí sobre os erros de Israel e a punição de Deus. Deus foi fiel na sua palavra, que ele avisou que se desobedecesse a eles, viria punição. Mas o autor fala também aí sobre a misericórdia de Deus, o quanto que Deus é bom e misericordioso. E o que aconteceu com Israel, acontece também conosco. Hora por outra, nós desobedecemos a Deus. Mas se chegarmos a Deus com o coração contrito, arrependido, Deus é misericordioso, meus irmãos, para nos perdoar, nos restaurar, a nossa comunhão com Ele, assim como foi com a nação de Israel. O autor fala aí também que foi Deus que conservou a nação de Israel. Foi Deus que preservou ali a tribo de Judá, que hoje os conhecemos como judeus. Deus organizou tudo, planejou tudo para a vinda do Messias, o nosso Jesus. E baseado nisso, o autor fala aí para a gente aquietar o coração, diante de qualquer situação, principalmente situação adversa que nós possamos viver, ou de pecado ou não, ou de perseguição ou não, ou de punição ou não. Aquietemos o nosso coração, porque Deus é soberano. Deus está no controle de tudo, Os textos históricos, as narrativas históricas mostram para nós a soberania de Deus. Uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles citamos andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista, elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Para falar da sabedoria bíblica, o autor faz uso aí principalmente dos provérbios e mostra para nós aí uma lista de bons conselhos, boas dicas bíblicas que nos conduz a um viver sábio, Meus irmãos, a palavra de Deus está aí. E o que está escrito aqui, e muito mais que está escrito na Bíblia, é possível sim nos conduzir a um viver em sabedoria. Só não segue quem não quer. Só não lê e não estuda quem não quer. Mas está escrito aí na Bíblia. Se quisermos ter um viver em sociedade bom e também ter uma vida cristã que realmente agrada ao Senhor, a Bíblia, e principalmente Provérbios, Salmos, livros poéticos, nos direciona nesse foco.
né? Lendo Provérbios, por exemplo, conseguimos extrair ali centenas de dicas e recomendações para uma boa vida cristã. E a fonte de tudo isso é Deus. A sabedoria que está na Bíblia para a nossa vida cristã e para a nossa vida em sociedade nasceu em Deus. É por isso que o autor fala aí que não podemos pegar essas regras, esses textos bíblicos e tratar como uma forma de legalismo, ou seja, só cumprir porque está na Bíblia, né? Cumprir para fazer tabela. O legalista é essa pessoa que quer seguir a regra certinho, sabe? Seguir ali tudinho como está escrito, mas não com o coração aberto, não com o coração sincero, porque ele quer obedecer a Deus, não. É simplesmente para cumprir a regra. Esse é o legalista, né? E o autor fala aí que para Deus receber mesmo tem que ser atitude com o toque divino de Deus. Então, devemos obedecer à Bíblia não só porque é a Bíblia, mas temos que obedecer à Bíblia porque ela é o livro de Deus. E o nosso coração foi tocado por esse Deus. E a nossa vida tem que servir a esse Deus. Tem que ser algo de dentro para fora. Tem que ser algo realmente de dentro do coração. Para assim vivermos uma vida em sabedoria, na sabedoria de Deus. Uma mensagem de adoração. Os salmos expressam as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza, força, segurança e alegria, refletindo o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros relatos da vida espiritual, destaca-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. O salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Uma outra mensagem que nós encontramos nos livros que nós estudamos hoje é a mensagem de adoração. E o autor utiliza aí como exemplo o livro de Salmos. Aprendemos aqui que Salmos são louvores, né? É uma coletânea de louvores, é como se fosse a nossa harpa cristã. E quem ouve música, todos nós ouvimos músicas, né? Louvores, e nós sabemos o poder da música. A música, ela entra dentro do nosso profundo, dentro do nosso íntimo, não é? E vai direto ao nosso coração. Eu acredito que quase todos os casais, por exemplo, conseguem ouvir uma música e saber que aquela música marcou o seu namoro, né? Tem até casais por aí que tem a música que diz que é deles, né? Por causa do romantismo e das boas lembranças que aquela música traz. No louvor a Deus não é diferente. Os salmos nos levam a um coração contrito, derramado na presença de Deus em forma de adoração. E qual é o principal propósito dos salmos? Meus irmãos, é nos conduzir numa espiritualidade, numa vida cristã que adora ao Senhor e que realmente o Senhor receba essa adoração. A ideia dos salmos é nos emocionar, mas ao mesmo tempo nos dá essa dica. Os textos dos salmos mostram uma pessoa que adora a Deus com o coração sincero. Nós temos salmos ali de arrependimentos, temos salmo de louvores, temos salmo de adoração, e a ideia é nos conduzir nessa espiritualidade, tá? É que a nossa crença, baseada nos salmos ali, a nossa crença, ela tem que realmente ser uma crença, um viver cristão que adora ao Senhor e que ele realmente receba, aceite essa adoração. E por que tem que ser assim? Por que tem que ser pela palavra? É porque a palavra, meus irmãos, a palavra de Deus é a nossa base, é a nossa estrutura de fé, não é? E o autor utiliza aí um texto de Salmo que o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, para termos um viver cristão sem pecado, um viver cristão que realmente agrada a Deus, temos que vivê-lo baseado na palavra. Não adianta seguir profetada, não adianta seguir profecia, não adianta seguir movimento que esteja em desacordo com a palavra.
tá? Um viver com sabedoria, um viver que adora ao Senhor e ele realmente receba essa adoração, tem que ser baseado na sua palavra. O desafio para a igreja, baseada nesse tópico, é a mudança da mensagem dos livros poéticos. Sim, meus irmãos, os livros poéticos e também os livros sapienciais têm a sua interpretação, a sua leitura também tem sofrido infiltrações e com isso extraído aí interpretações erradas, aplicações erradas e trazido também, dentre alguns prejuízos, frustrações na vida de pessoas que ouviu essa pregação errada, essa mensagem errada e criou uma expectativa errada e não foi, correspondido. O que são as infiltrações? As infiltrações, meus irmãos, são sentimentos mundanos que têm contaminado alguns pregadores da palavra de Deus. Esse sentimento leva o pregador a querer usar a Bíblia para se enriquecer, para ter sucesso, para aparecer. E também usar a Bíblia para tentar justificar um viver errado que ele está tendo. E com isso, baseado nesse sentimento materialista de querer aparecer, de querer enriquecer, de querer justificar a sua vida, ele passa a fazer aplicações erradas, interpretações erradas da Bíblia. E assim, não só ele, mas também os seus ouvintes, passam a ser vítima dessas infiltrações, porque criam expectativas e não são correspondidas. E alguns têm a sua fé frustrada, até mesmo na palavra de Deus, por ter acreditado em uma mensagem cheia de infiltrações mundanas. E essas mudanças ocorrem justamente por causa dessas infiltrações, mediante uma interpretação errada da Bíblia, tá? Então, geralmente, o que era uma interpretação espiritual, alguém transforma em aplicação material, e o que era uma aplicação material, alguém transforma em espiritual. Tudo isso visando ou o pregador se dar bem, justificar o que ele quer pregar, ou os seus ouvintes. Vou contar uma experiência. Uma vez eu fui em uma igreja e o pregador pregou sobre o sacrifício de Abraão e Isaque lá no monte. E para resumir a pregação, o autor disse que o nosso Isaque hoje era o nosso dinheiro. E que assim como Abraão ofereceu o seu Isaque, nós tínhamos que pegar o nosso dinheiro e entregar na igreja. Mas é muita malandragem, né, meus irmãos? Um dia desse também, eu ouvi uma pregação também, em uma determinada igreja, que o pregador levantou uma ideia sobre uma oferta do primogênito. E ele teve a cara de pau de dizer que muitos crentes estão tendo dificuldade com seus filhos porque os pais nunca pagaram a oferta do primogênito pelo seu filho. Mas é muita malandragem um negócio desse, né? E o pior de tudo é que irmãos foram lá com o dinheiro para pagar uma oferta pelo seu filho mais velho. Tudo isso baseado, por exemplo, em mensagens do Antigo Testamento, porém em um contexto diferente e uma aplicação errada. Como recurso pedagógico, você pode mostrar uma história bíblica que confirma essas mensagens extraídas desses livros de hoje, encerrando aqui o terceiro tópico. Mostrando essa história bíblica, você vai poder confirmar com os irmãos que realmente os livros poéticos têm uma mensagem aplicada ao nosso coração que, se aproveitada, nos conduz a um viver de sabedoria e agrado ao Senhor. E assim, meus irmãos, nós podemos concluir o que estudamos aqui nesse tópico. Nós estudamos sobre as mensagens que esses livros podem trazer para a nossa vida, né? Uma mensagem de sabedoria, de soberania e também de adoração ao Senhor. Aprendemos também que o conteúdo desses livros fala diretamente ao nosso coração e nos conduz a um viver de adoração e obediência a Deus. Meus irmãos, chegamos agora à conclusão da nossa aula, da nossa lição.
tá? E a ideia aqui é a gente conhecer aí os últimos argumentos, o fechamento aí dos argumentos do autor sobre essa lição tão abençoada de hoje. A experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Aqui, meus irmãos, o autor resumiu muito bem tudo que nós estudamos hoje. Ele faz uma abordagem aí sobre a parte histórica que nós estudamos hoje, falando que conhecer a história de Israel, não é? A conquista ali da Terra Prometida, mostra para nós a soberania de Deus na história de Israel e também na história do mundo. Essa é a principal lição tirada dos livros históricos. O autor fala também sobre os livros poéticos sapienciais, né? Ele diz que o que nós encontramos ali em forma de prosa e poesia traz para nós a sabedoria divina que, se aplicada de forma correta, nos conduz e nos direciona num viver cristão que realmente agrada ao Senhor. Essa é a principal lição tirada desses livros, né? Provérbios, Salmos, Jó, Eclesiastes, Cantares, contém realmente muitos ensinamentos bíblicos para um viver e uma espiritualidade que agrade ao Senhor. E ele fecha aí o raciocínio dizendo que a principal mensagem desses livros fala ao nosso coração e nos transforma de dentro para fora. E assim nos afeta por completo, né? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E nós vimos também, né, na lição de hoje, que isso é verdade. Né? Estudar esses livros, nós percebemos ali uma mensagem de soberania de Deus, de sabedoria de Deus e uma mensagem também de adoração a Deus. Na prosa, na poesia, nos salmos, nos provérbios, encontramos isso. E isso deve ser usado e aplicado na nossa vida para que possamos concluir o que está escrito em Tessalonicenses, né? Conservar para Deus o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito de forma irrepreensível. E a lição da lição de hoje é que Deus respeitou a habilidade e o gênero literário de cada escritor da Bíblia. Inspirou os seus escritos e mostra para nós que os escritos poéticos, os escritos históricos, nos conduz a uma transformação de vida, entendendo a mensagem que eles têm, mas também aponta para Cristo, né? Aponta para a salvação de Deus. Nos livros históricos e também nos livros poéticos, há também ali uma mensagem simbolizando e representando Jesus. E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. E a minha palavra aqui é muito obrigado. Obrigado pela sua audiência nessa aula, audiência nesse trimestre. Muito obrigado mesmo por você ter vindo até aqui estudar comigo, não é? Aprender um pouco a mais sobre essa lição, sobre a palavra de Deus. Estamos aqui no canal pronto para lhe ajudar e o nosso pedido é, mais uma vez, se inscreva, dê o like, clica no sininho e compartilha. Quando você compartilha, você faz aí uma rede do bem, não é? Informa e ajuda outras pessoas com o conteúdo que temos aqui no canal. Como alguns costumam dizer, é um conteúdo bom e tem ajudado aí muitos irmãos a dar o comentário bíblico, né? A lição da Escola Bíblica Dominical. Quero informar também que estamos presentes aí nas redes sociais, tem o nosso Facebook, onde postamos ali semanalmente, né, informações, dicas e também parte da aula que nós estudamos aqui. E tem também o nosso Instagram, onde postamos também algumas partes da aula que gravamos e estamos sempre ali em contato com os irmãos produzindo algo. Você pode também fazer uso do nosso WhatsApp, nos convidar para a sua igreja, para ministrar uma escola bíblica
ou até mesmo um seminário da Escola Bíblica Dominical. O certo é que eu fico muito feliz com a sua vida até aqui. Se você for ministrar essa aula, o meu desejo é que o Espírito Santo te guie, que ele te conduza, que ele alimente a tua mente e que você seja mais uma vez instrumento de Deus no ensino da palavra. Leia, busque, pesquise, mas também ore. Busque direcionamento de Deus, que ele vai te guiar e te conduzir em mais uma aula abençoada e de aprendizado da palavra de Deus. Se Deus nos conceder, não é? Se for da vontade do Senhor, até a próxima aula, até a próxima lição.